E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre classes. Então, a classe no JavaScript é uma maneira de você escrever, de você gerar objetos, né? É um tipo de função, mas que usa esse nome classe. Então, se você quiser pensar, fazer uma analogia para melhorar a tua compreensão, a classe é como se fosse uma fábrica de alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente quer criar objeto literal, a gente faz assim. Então, por exemplo, se eu quero criar const pessoa 1, então essa pessoa 1 tem um nome e essa pessoa, esse nome vem aqui, né? E aí eu posso vir aqui e adicionar uma outra chave, por exemplo, idade, dizer que essa idade ela é um valor qualquer. E pronto, se eu quiser criar uma outra pessoa, eu faço pessoa com outro nome, passo nome, Joaquim, e passo uma outra idade aqui. Outra idade aqui, pronto, legal. Então se eu perguntar soli.log, o quem é pessoa 1 e quem é pessoa 2, ele vai me responder aqui, são dois tipos de objetos. Primeiro, eu tenho que criar, toda vez que eu criar esse objeto, eu tenho que criar ele na mão mesmo, tem que vir aqui e digitar ele. Segundo, esse objeto não tem, dentro da estrutura lógica, ligação com esse segundo objeto. Eu sei porque eu estou olhando aqui meu código e vejo aqui que são parecidos os nomes e tudo mais, né? Se você quiser criar um tipo de função que gere vários objetos, a gente chama isso de classe. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui agora, criar um class, e aí seguindo a convenção do JavaScript, o nome da classe vem com a primeira letra maiúscula. Então, por exemplo, class pessoa, e aí ele não recebe parâmetro, então abre chaves aqui, e aí ele recebe o método construtor. Esse método construtor é como se fosse os equipamentos da fábrica. Então, para criar uma pessoa, o que eu preciso? O que essas pessoas geralmente compartilham? Então, constructor. Nesse exemplo, a gente estava fazendo nome e idade. Então, o constructor aí sim vai parâmetros. Posso dizer this.pessoa.nome. Já vou falar o que significa this. Então, ele vai vir do usuário na hora de gerar. Então, vem como parâmetro nome. Então, nome é igual a nome. E eu vou dizer aqui também que this.idade é igual, vai vir na hora de gerar, não sei qual é, então eu vou mandar também por parâmetro, idade. Pronto, bacana. E aí tá. Como eu faço para gerar essa pessoa? Eu venho aqui e atribuo uma variável qualquer, por exemplo, const pessoa 1, igual eu estava fazendo antes, e digo que pessoa 1 é uma new, usa esse nome aqui para dizer, olha, eu vou criar uma nova instância da classe pessoa. Então, nova instância de objeto. Então, venho aqui e digo nome, new pessoa, e passo os parâmetros que ela espera receber. Nesse caso, nome e idade. Então, nessa ordem, vou colocar aqui Fábio e 30. Agora, se eu quiser criar uma nova pessoa, basta eu atribuir essa nova instância de objeto para uma variável. Então eu venho aqui e coloco Joaquim 22, aqui eu botei como string, né? Pronto. Legal. E se eu perguntar const, se eu perguntar console.log, o que tem na pessoa 1 e o que tem na pessoa 2, vamos consertar esse erro aqui. Muito bem. Ele funciona exatamente como antes, né? Porém, dessa vez, de uma forma mais conectada, né? Eu sei que que ela pertence à mesma classe, eu sei que estão vindo do mesmo lugar e eu posso criar quantos objetos eu quiser, que ele vai seguir sempre essa mesma estrutura. E o que é a palavra this, né? A palavra this é o seguinte, bom, eu não tenho esse objeto aqui, ele é o mesmo nessa referência, né? Mas eu estou atribuindo para variáveis diferentes, certo? Então, para ele saber qual é o objeto que tem o nome Fábio, qual é o objeto que tem o nome Joaquim, eu atribuo uma variável. E na hora que eu pergunto pessoa 1, pessoa 2, o this ele vai substituir, ele vai procurar a chave correspondente
a variável em que esse objeto foi atribuído. Pode ver, eu clico aqui e ele seleciona aqui. Então, o this.nome nunca vai dar Joaquim para essa variável. O this é esse quando eu chamo ele. Então, this, entenda no português mesmo, traduzindo do inglês, o this é esse. E traz da pessoa nome, da pessoa 1 me dá esse nome. Da pessoa 2 me dá esse nome. Da pessoa 1 me dá essa idade. Da pessoa 2 me dá essa idade. Então, só imprimir aqui, ó, ponto nome, e aqui ponto nome, você vai ver que ele vai devolver particularmente o valor de cada instância de objeto. Então, essa variável, por estar guardando um objeto, eu chamo ela de instância de objeto. Então, uma constante que é na verdade, uma instância de objeto. O que mais a gente pode criar? A gente pode criar métodos. O que são métodos? Métodos são funções dentro de uma classe. Então, se eu tenho uma função dentro de uma classe, eu só troco o nome, não é mais função, é método. Então, se for que eu quero criar uma função que troque o nome de uma pessoa já criada, ou uma idade, então eu posso criar um método, por exemplo, vou chamar aqui, aí ele não vai a palavra function na frente, eu venho aqui e crio, por exemplo, trocar nome. Se vai trocar nome, recebe um novo nome, então vem um parâmetro, nome, pode ser qualquer outro valor, novo nome, aqui é só uma variável, né? Vamos chamar de nome para ficar mais coerente. E aí eu venho aqui e atualizo. This.nome vai receber dessa função o parâmetro nome. Então, this.nome vai ser igual a nome. Tá bom? Então, eu venho aqui agora, por exemplo, e posso dizer o seguinte, que eu declarei Fábio na pessoa 1, só que pessoa 1 agora, pessoa 1 vai trocar o nome para qual nome? Jéssica. Então, se eu imprimir aqui esses dados, viu? Jéssica e Joaquim. Posso criar um outro método que troca idade. Então, trocar idade. Então, ele vai receber um parâmetro, por exemplo, nova idade. E aí eu digo assim, ó, this.idade, ou seja, a idade que estava antes, vai ser igual agora ao valor da nova idade. Então, eu posso atualizar aqui, trocando Jéssica, pessoa 1, trocar idade. Trocar idade para receber um novo valor, vou botar 45 agora. E agora, se eu perguntar idade dessas pessoas, ele vai ter trocado. Pode ver que eu criei pessoa 1 com 30, mas aqui eu chamei um método que altera esse valor. Certo? Uma outra coisa interessante é o conceito de herança. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, uma moto e um carro, eles são um veículo. Então, por exemplo, posso criar uma classe veículo. O que eles têm em comum? Toda moto e todo carro, eles têm um motor, certo? Então, this.motor igual a true. E tem uma cor, por exemplo. Tem várias outras coisas, né? Mas, por exemplo, fica fácil, eu vou colocar dessa forma. This.cor é igual, não sei, vai vir do usuário, então é um parâmetro. Então, vou chamar de cor e vou colocar aqui em cima. Cor, certo? Muito bem. E agora eu posso criar uma classe que gera motos e uma classe que gera carros. Então, class moto, e ela vai agora sim herdar os valores do veículo, porque a moto não é um veículo, a moto tem motor e tem cor. Pode-se dizer pneus também aqui, enfim. Então, extends veículo. Então, use essa palavra reservada extends, significa que ele vai herdar essas informações aqui, mas não é só isso. A gente precisa de mais algumas sintaxes, por exemplo. Então, eu venho aqui e no constructor, eu preciso dizer o seguinte, que eu vou herdar esses parâmetros aqui, ó, essas propriedades. Então, para isso, eu preciso usar uma palavra especial chamada super. Além do extends veículo, estou dizendo que eu vou usar essa classe, eu preciso usar o super para usar as propriedades da classe. Então, eu posso usar o super aqui e dizer, por exemplo, o motor já está definido como true, mas a cor não vem para o parâmetro, então eu preciso dizer que eu vou usar o meu construtor cor vindo
do pai. Vou usar um parâmetro cor que vem do pai. Então, olha só, eu posso vir aqui agora e criar, por exemplo, const moto igual new moto e dizer que essa moto é vermelha. E se eu perguntar console.log na moto, você vai ver que ele vai funcionar. Muito bem. Então a gente tem o que aqui? A gente tem a classe moto que vem com motor, mas eu não declarei motor aqui. Mas ele trouxe de quem? Extends, estendeu o pai, e o pai tem um motor. Ele veio com motor. E a cor? A cor também não está definida, mas a cor vem por parâmetro. Tudo bem, eu criei ela aqui, mas não tem this.cor aqui, certo? Mas ele vem, como eu chamei o super cor, ele vai no super. Quem é o super? É o superior, era ele, é o pai. Esse cara aqui, e ele encontrou this.cor, cor. E tem um parâmetro aqui. Então, o parâmetro da moto passa a referenciar o parâmetro do pai. Porque eu chamei aqui, né, no mesmo nome, perceba. Mas no nome da chave, tá? Isso aqui poderia ser qualquer outro nome. E aí, ele funcionou perfeitamente. Posso criar aqui uma class carro. E a classe carro também extends veículo. Posso dizer assim, ó, constructor, e posso dizer o seguinte, super, e eu vou puxar de lá cor, certo? E vou, por exemplo, aí eu posso também ter particularidades do carro. Posso dizer assim, this.marca. Então, por exemplo, vai vir como um parâmetro marca. Então, tem a cor ali, que vem do pai, e a marca é exclusiva do carro, né? Então, olha que legal, também vai funcionar. Posso colocar aqui, const carro, esse aqui é um new carro, e dizer o seguinte, ele espera quantos parâmetros? 2. Cor, nessa ordem. Por exemplo, verde, e espera receber uma marca, por exemplo, Ford. Certo? Então, se eu imprimir aqui agora carro, você vai ver que legal. Então, ele tem motor true, que vem do pai, o construtor traz a propriedade motor true, cor verde, que vem do pai, cor, propriedade cor, que está aqui, que vem por parâmetro, e a marca Ford, que é uma propriedade exclusiva da classe carro, certo? Você pode criar quantas você quiser e seus métodos também, sem problema algum. Beleza? Então, a aplicação disso, por exemplo, eu posso criar aqui a classe usuário, tá bom? E vem aqui e digo que o constructor que vai receber, fazer bem simples, vai receber só um this.name, certo? E vai ser um name, aqui ó, vou botar no português, tá? This.nome, vai receber um nome. O nome vem por parâmetro, que é só o nome de variável. Tá certo? E aí eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó. Primeiro eu vou captar esse botão aqui. Quem é esse botão? Vou no HTML. O botão tem uma ID chamada adicionar. Eu posso chamar o próprio botão, porque só existe ele no meu site. Tá muito simples, né? Ou pela ID. Então vamos ver a ID aqui. Adicionar. Isso, adicionar. Então eu digo assim, ó. Eu venho aqui e digo assim, ó. Const botão é igual document.query selector, pode botar element by id, né? Acho que fica mais fácil. Get element by id, já é um id, então não precisa escrever hashtag, que já está dizendo aqui que é id. Então get element by id com o nome do id, vamos voltar lá, adicionar, e eu quero pegar esse botão e fazer uma regra. Quando eu clicar nele, eu quero pegar esse valor. Então, faço bottom.onClick. E aí eu vou seguir o parâmetro arrow function. Então, uma função anônima. Antigamente seria assim, ó. O antigo JavaScript, mas eu vou fazer um novo JavaScript, que eu só omito isso aqui e coloco uma seta para cá. Sem espaço. E eu executo o seguinte. Quando esse botão for clicado, então eu vou criar uma variável do tipo let, que vai buscar o valor do input. Qual é o ID do input? Nome. Então eu venho aqui e let
Vou chamar aqui essa variável de nome também e vou dizer assim, document.getElementById, e eu venho aqui, como é um ID já, eu escrevo o nome. Não é o nome do meu ID? Então, vou ter uma variável que tem o mesmo nome do ID, mas assim fica fácil. Só que eu não quero pegar todo o input, eu quero pegar o valor. Então, aqui vem ponto value, certo? Para a gente... Ops, deu um errinho ali. Para a gente testar se isso está funcionando, eu vou dar um alert. Alert da variável nome. Pronto, então vou clicar aqui Fábio, vou apertar aqui e veio. Vou clicar aqui Jonathan e funcionou. Excelente, muito bem. O que eu posso fazer? Eu posso ir adicionando debaixo do meu botão esses objetos que eu for criando via botão. Então, olha o que eu posso fazer. No ID container, eu vou adicionar essas instâncias. Então, eu vou... Qual vai ser o propósito? Para a gente aprender a prática da class, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gerador de objetos aqui na área do usuário, em vez de ficar escrevendo aqui direto, né? Então, em vez de escrever um por um aqui, pessoa 1, depois pessoa 2, 3, 4, eu vou fazer isso vindo do usuário. Então, esse é o propósito na prática. É geralmente assim que se usa para criar formulário de login, comprar uma coisa na internet, é tudo referenciado com classes, objetos, e aí, claro, depois entra a questão do banco de dados e tudo mais, que não é o propósito desse curso, né? Mas, enfim, importante a gente entender como a classe funciona. Então, quando eu clicar, eu já capturei o nome, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e mandar adicionar isso na minha tela. Posso fazer como eu faço isso? Posso vir aqui e, por exemplo, posso vir aqui, quem sabe, salvar isso no array. Eu criei um array vazio aqui fora. Então, por exemplo, const nomes, ou melhor, const usuários, é um array vazio. Então, eu posso criar aqui o seguinte. Cada vez que eu const pessoa, vai ser uma nova const, ou melhor, const usuário, vai ser um new usuário, estou criando um objeto aqui em cima, ó, new usuário, ele espera receber um nome, né? E aí o nome vai vir de quem? Da variável nome, que vai vir do input quando eu clicar ali, ponto, pronto. E o que eu faço com esse const? Esse const vai ser um objeto, então eu posso chegar agora e fazer o seguinte, vou no array, que é meu banco de dados fictício que está aqui, que é o array usuários, no plural, dou um push. Push quem? Usuário, que é o objeto que eu estou criando, certo? Vamos fazer um teste? Vamos dar um console.log no usuários. Console.log usuários. Então, vamos ver se está funcionando. Fábio. Ó, funcionando. Se eu der um inspecionado aqui, cada um recebe um objeto dentro, né? Então, o que está vindo ali? Está ficando mais ou menos assim, um array com objetos dentro. Quando eu inspeciono o que tem dentro dele, aí vem ali o nome peculiar de cada um. Certo? Bacana, tá funcionando. Meu banco de dados fictício. Só quero imprimir isso na tela do usuário, então eu posso usar uma função. Posso fazer um loop. Em vez de usar o antigo for, por exemplo, eu poderia fazer for var i igual a 0 e dizer assim, i menor do que usuários.length i mais, aí eu vou iterar sobre esse valor, né? Posso usar uma função do JavaScript nova chamada map. Essa função é muito maneira. Que é assim, ó, eu posso chegar aqui e... Deixa eu minimizar aqui. Eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, em vez do log, eu posso pegar aqui e colocar assim, ó. Usuários.map e vai ser o seguinte, aqui espera receber uma função anônima, então ao invés de escrever function, no antigo eu vou escrever um arrow function, então eu coloco assim e uma setinha, e ele espera um parâmetro, que é cada item desse array, eu vou chamar de
Se é uma rede de usuários, cada item é um usuário, né? Então eu escrevo usuário. Aqui, ó. Não tem nada a ver com essa variável aqui. Eu posso até abreviar para não confundir. User. Então, coloca assim, ó. Beleza? Vou arrumar aqui o meu ponto e vírgula. E eu posso fazer assim, ó. No meu document ponto query selector. E aí, no seletor que tiver o ID container, que é query selector, não é get element by ID. Então ele não sabe que é o ID. Aqui eu preciso dizer é um query selector, preciso dizer que é um ID. Aqui ele já sabe que é um ID, tá? Essa é a diferença. Por isso que aqui eu não botei esses símbolos. Ponto inner, quem que eu quero adicionar? Eu quero adicionar o user ponto name, ponto nome, que é o objeto e a chave nome. O objeto não vem assim, ó. Tá lá assim, objeto, um array com vários objetos. Cada de objeto tem um nome e tem uma chave. Para acessar tem a chave e o valor, perdão. Tem a chave e o valor. Então, se eu quiser acessar aqui, por exemplo, o Fábio, eu devo escrever ó, o índice que ele está mais o nome. E aqui no map, o user passa a ser o índice. Então, o índice tal e a chave nome. Vamos imprimir isso aqui. Então, vou fazer um teste e vamos ver aqui, ó. Fábio, João, ele está imprimindo, né? Ó, tá funcionando. Só que eu quero imprimir cada vez que eu adiciono um novo, por exemplo. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui, criar um var, um let, um const também, const total de usuários. E aí eu faço isso aqui, ó. Eu posso tirar isso aqui. Posso mandar retornar para total. Então, return user ponto nome. Então, aqui vai receber um array com vários nomes. E eu posso jogar lá dentro desse selector esse array com esses nomes, que vai se chamar total. Então, vamos ver? Fábio, Carlos, Jéssica, e assim eu vou adicionando. Legal? Bom, vou abrir aqui. Você pode dar uma pausada e tentar entender o que está acontecendo aqui. A dica é colocar vários consoles.log, mas eu espero que você tenha entendido, visto na teoria e na prática mais ou menos, né? Como é que funciona isso daí. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.